adiantados à mesa 1, 4 minutos antes. É muita organização. Então, apresentamos agora a vocês a mesa 1. A mesa 1 será composta pela Sabrina Toledo. A mesa tem o seguinte tema: natureza e criatividade. Composta pela Sabrina Toledo, que vai abrir a mesa, depois pela Léa Tiriba e depois pelo Carlos Plastino. Aproveitem. Por gentileza, aqueles que tiverem perguntas, anotem e depois mande pelo chat, ok? Que ao final a gente vai tentar respondê-las, ok? Vamos ouvir os palestrantes da primeira mesa. Muito obrigado a todos. Com vocês, Sabrina Toledo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra, uma alegria inenarrável dividir uma mesa com Léa Tiriba e Carlos Plastino, né? Resolvi que eu iniciaria a minha fala dizendo como cheguei até ambos na minha história pessoal, porque nada como uma boa história, né? Eu comecei na psicomotricidade na dança, na Escola Angel Viana. Eu digo que eu comecei lá porque Angel Viana, grande mestra, mineira, mas com a escola sediada aqui no Rio de Janeiro, é pura psicomotricidade. E na faculdade de psicomotricidade aprendi mais um monte de outras coisas e fui trabalhar, né? Fui para o consultório atender criança e fui para as escolas dar aulas de dança criativa, de expressão corporal e de psicomotricidade. E eu via como as coisas iam acontecendo muito bem emocionalmente no trabalho que eu estava propondo, como havia um desenvolvimento emocional muito bom nas crianças, tanto na clínica quanto nas escolas, mas eu sentia falta de mais teoria que respondesse a todas as minhas curiosidades. E aí encontrei Carlos Plastino no Instituto de Medicina Social da UERJ, que me recebeu super bem. Comecei como ouvinte, depois fiz mestrado e fiz doutorado lá, né? Eu tive como meu orientador. Hoje eu tenho como amigo, querido. Muito obrigada pelas suas participações na Curumim, sempre maravilhosas. E aprendi muito sobre o Winnicott com o Plastino, né? O Plastino sabe muita coisa. O Plastino, além de psicanalista, é um grande cientista político, sabe muito de filosofia também. Mas, especificamente, me foquei em Winnicott e nessa interface com a psicomotricidade, né? E com o Plastino eu fui entendendo que o Winnicott ele traz um novo paradigma para a psicanálise, né? É um autor que transforma a psicanálise, né? Pelo fato dele não trabalhar com determinismos, não trabalhar com pulsão de morte, por trabalhar com construção de sentidos, né? Que lá na mais terra infância, o bebezinho precisa de colo, de acolhimento, de holding, de alguém que lhe junte os pedaços para que ele possa construir sentidos, sentidos que não passam pela via do simbólico, né? O Plastino veio me chamar a atenção para isso. O que são sentidos que não passam pela via do simbólico, né? Que são atingidos de outra forma. O sentido primordial, que é o de que a vida vale a pena de ser vivida, critério hoje em dia de saúde psíquica, de saúde emocional, de saúde mental, e eu diria logo de saúde psicomotora, né? Isso é um critério winnicottiano, né? O que é ter saúde? Ter saúde não é não ter sintomas. Sintomas todos temos, das mais diversas ordens, né? Saúde é ter um sentido de que a vida vale a pena de ser vivida. E não há esse sentido se não há criatividade, né? Então, assim, estudei muito sobre criatividade em Winnicott com Plastino. E isso fez com que, enfim, meu trabalho caminhasse, evoluísse na clínica, nas escolas, como professora universitária. E aí surgiu Curumim Psicomotricidade, a partir de uma ideia do Ricardo. Inicialmente, a gente ia dar só uma formação em educação psicomotora, o que já era bastante coisa, mas depois a gente viu que a gente queria fazer atividades, que a gente queria dar colônia de férias e que a gente queria fazer imersão, que era levar as pessoas, né, para
para outros espaços, ambientes na natureza, para a gente fazer as práticas ao ar livre. A gente queria dar grupo de estudo, lives em tempos de pandemia, e a coisa foi crescendo. E hoje temos a Curumim Psicomotricidade aí com várias frentes, vários braços e cada vez mais pessoas se aproximando, então, né? Então, um trabalho que começou só eu e Ricardo, aos pouquinhos a gente teve Bruna e teve Tiago, agora a chegada da Yanara, um trabalho que foi crescendo. Na Curumim, conheci os textos de Léa Tiriba, não conhecia. Então, de 2017 para cá, comecei a ler as coisas da Léa, os livros, os artigos, né? Léa trabalha muito em parceria com Kátia Biso, que é muito parceira do Ricardo na Pós do Preto II. Então, havia ali uma interface, né? Um diálogo que já acontecia. E eu também fui me apaixonando pelas coisas que a Léa escreve. Eu ainda não a conheço pessoalmente, essa pandemia tem que acabar por 1 milhão de motivos, entre eles para eu poder dar um abraço em Léa Tiriba pessoalmente. E Léa fala muito de um conceito que fez muito sentido na minha vida, que é o conceito de biofilia, né? Que é um conceito que vem de Spinoza, que é um conceito que vai dizer que nós somos expressão da natureza. O ser humano é uma expressão da natureza. Separei aqui uma plantinha que eu ganhei de uma querida, que está aqui. Essa plantinha é uma expressão da natureza, é a expressão planta da natureza. A concha que a minha filha quis trazer do mar é a expressão concha da natureza. E eu sou a expressão sabrina da natureza. Então, assim, Léa vai mostrando de uma maneira muito delicada nos seus textos algo que eu vejo também nos textos do Plastino, numa outra pegada, mas também vejo, que é a gente poder pensar fora do paradigma da modernidade, né? A gente poder entender essa biofilia, como nós somos pertencentes de um todo. E eu acho que essa compreensão ela tem tudo a ver com o tema do nosso encontro, né? Quando a gente escolhe o Ubuntu e sou o que sou pelo que nós somos, normalmente é uma palavra do dialeto africano que tem a ver com nós fazermos parte de uma comunidade, nós sermos uma totalidade. Agora, essa comunidade ela é mais ampla ainda em termos biofílicos, né? Porque se nós somos natureza, nós fazemos parte de um grande todo, né? De um todo que inclui tudo que há na vida, né? Todo o cosmos. Então, assim, resolvi trazer dessa forma o início da minha fala para apresentar essa mesa muito querida para mim, com Carlos Plastino e com Léa Tiriba. Ambos, né, falam muito dessa crise econômica, social, demográfica e ecológica muito séria que vivemos nos dias de hoje, né? Estamos muito cientes, e nós da Curumim Psicomotricidade também temos percorrido, né, essa fala e apontado isso, né? Essa crise do paradigma moderno no campo das ciências naturais, no campo das ciências sociais, né? Porque a construção desse projeto da modernidade se deu a partir da ordem, da separação, né, da razão, né? Então, de uma separação da natureza com relação à cultura, dizendo que a cultura é superior à natureza, né? Uma separação do corpo em relação à mente, dizendo que a mente é superior ao corpo. Então, assim, é dicotômico e é hierárquico, né? E isso criou uma série de questões muito sérias que estão aí nas nossas mãos, né? Nas mãos de todos nós, né? Da humanidade, né? Então, a gente vê a necessidade da emergência de um novo paradigma, emergência tanto no sentido do emergir, do vir, do acontecer. É preciso que outros paradigmas emerjam e também há uma emergência porque há pressa, né? Há uma crise planetária, há uma crise ecológica, há uma crise social, demográfica, etc., muito séria, né? E o modelo educacional também mostra esgotamentos, porque também está pautado nesse mesmo paradigma moderno, a partir da ordem, da separação e da razão, né? Então, uma escola que se entope de formalismo, de burocracia, de grades curriculares rígidas. Então, a gente precisa, de fato, estar repensando, né,
Mário Sérgio Cortella, filósofo, diz que os momentos graves também são momentos grávidos. Então, assim, a gente precisa tomar consciência que é um momento grave para que ele possa ser grávido, para que ele possa dar à luz a novas soluções, né? A gente precisa entender que a razão não é o principal, muito menos o exclusivo instrumento de acesso à realidade, né? À intuição, à criatividade, tudo que diz respeito à corporeidade precisa ser valorizado, uma valorização da corporeidade, das artes. Leia aponta muito a valorização das diferenças culturais, né? Com uma valorização do saber dos povos originários, como Leia bem fala. Leia tem feito uma pesquisa muito rica sobre os povos indígenas, os povos originários indígenas, e uma valorização da biodiversidade, sempre entendendo que nós somos expressão da natureza, né? Sempre a partir desse conceito spinoziano da biofilia, né? Então, assim, os pressupostos do paradigma moderno, que foram a gente entender que a natureza ela era algo racionalmente organizado e que a gente poderia racionalmente compreender e decifrar esse universo organizado, e o pressuposto de que nós, seres humanos, somos seres racionais, né? Penso, logo existo, dirá Descartes. Esses pressupostos, eles menosprezam as outras dimensões humanas, né? A dimensão sensorial, a dimensão intuitiva, a dimensão artística, a dimensão espiritual, né? Esses pressupostos do paradigma moderno não levam em conta que nós somos natureza. E, assim, nós da psicomotricidade, nós, especificamente falando aqui da Curumim psicomotricidade, né? O que eu acho é que a psicomotricidade, e foi por isso que eu fui me encantando tanto quando eu estudei Winnicott, porque ele está num outro paradigma. É diferente de Freud, é outro paradigma. E me encantando agora com as coisas que Leia traz, é porque a psicomotricidade ela já aponta para esse outro paradigma, né? A psicomotricidade, que é uma ciência relativamente nova, que é uma ciência que vem tomando cada vez mais corpo, né? O psicomotricista, que é uma profissão que só foi reconhecida no nosso país o ano passado, mas estamos aí comemorando, agradecendo à Associação Brasileira de Psicomotricidade por mais esse feito. Então, assim, a psicomotricidade é uma ciência que aponta para esse paradigma na medida em que ela valoriza a corporeidade, valoriza as artes, valoriza essas dimensões humanas da sensorialidade. Então, a gente faz uma chegada corporal, a gente desperta a sensorialidade, a gente quer, olha, não adianta a gente sentar aqui e falar lindamente, se a gente não abrir o nosso corpo, não sentir os nossos poros, eu não poder mostrar uma planta para vocês, né? A gente não poder trazer uma dimensão artística. Então, é nesse sentido que eu queria pedir para a Bruna, querida, passar aquele documento lá do Drive, onde tem umas fotos. Combinei isso com a Bruna na quinta-feira. De quinta para cá já aconteceu tanta coisa e a gente não falou mais sobre isso, né, Bruna? São fotos, é só assim para a gente poder abrir essa mesa, não só com palavras, e não só com plantas, e não só com pedras, e não só com conchas, e não só com rodas de abraço e abraço, mas também com algumas imagens. São imagens de crianças brincando com a natureza, né? Pegando bem esse gancho da criatividade e da natureza, que é o tema da nossa linda mesa, para a gente poder olhar essas fotos. São poucas fotos, só para a gente... Sou o que sou pelo que nós somos. Bruna, eu não estou conseguindo passar, então você pode passar. Que por aqui não está indo, não. Vai, são 10 fotos, vai num tempinho, assim, vai mudando, só para a gente ir passando. Pode passando, vai.
Só para a gente ir sentindo, né? O que é essa criança brincando com a natureza, a quantidade de coisa que ela vai aprendendo, que ela vai absorvendo. Não podia deixar de trazer nossos curumins, né? Nossos indígenas. Que escola é essa que se dá na água, que se dá na terra, né? Que se dá naquilo que nós somos natureza. Também uma foto bem assim, né? O balanço, a menina loura, talvez não seja uma foto brasileira, mas interessante trazer como tem o balanço da nossa cultura e também próxima nos nossos povos indígenas, nossos curumins. Pode ir indo, Braninha. Essa curiosidade, né? Por que a gente não desempareda essas escolas? A própria clínica psicomotora, né? As bolhas que anunciam nosso evento hoje, nosso encontro, as bolhas de sabão, a forma mais linda que eu conheço são bolhas de sabão, um olhar de uma criança, a beleza, a água, que maravilha, que isso nos toque. Arte, corpo, natureza, curumim, psicomotricidade, é tudo isso. A psicomotricidade é tudo isso. Que avancemos, então, rumo a novos paradigmas. Então, com isso, eu fecho a minha fala, agradeço muito a escuta de vocês e apresento a minha primeira convidada, querida Léa Tiriba, que é professora da Escola de Educação da Unirio, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, coordenadora líder do Grupo de Pesquisa Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental, GITACA, e do Núcleo Infâncias, Natureza e Arte, NINA, da Unirio, educadora ambientalista, atua no campo da educação infantil, em interface com a educação ambiental e a educação popular, membro do movimento Articulação Infâncias, membro do Fórum Permanente de Educação Infantil Rio de Janeiro e do movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, MIEIB, coordenadora da Associação de Educadores de América Latina e do Caribe, Rio de Janeiro. Muito obrigada, Léa. Um prazer imenso. Tudo bem? Então, boa tarde. Tudo ótimo, minha flor do campo. Que bom. Tudo muito bem. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Esse dia um tanto invernal, que a gente não imaginava mais. E aí, primeiro de tudo, eu quero também agradecer para a Sabrina, ao Ricardo, a Bruna, né, que me ajudou aqui a colocar essa máquina para andar, e a todas as pessoas aí que estão no apoio técnico, as pessoas presentes, e ao Plastino, né, que é essa pessoa de tanto tempo. Boa tarde, né, Plastino? Tanto tempo que a gente não se vê. E o Plastino foi meu professor no mestrado, depois no doutorado, depois foi da minha banca de qualificação e depois a banca mesmo, final. Então, o Plastino é uma pessoa também que está na minha história, né? E que eu tenho muita admiração. E aí eu vim aqui para esse encontro, assim, pensando, né? Quando a Sabrina convidou natureza e criatividade, eu falei, meu Deus, onde que eu fui amarrar o meu cavalo, sabe? Falando assim, tipo, como que eu vou falar disso? E aí eu fui aqui pensando com os meus botões, né? E comecei daí um pouco assim, o que é criar? E eu comecei escrevendo assim, acho que criar é expressar-me, é dizer-me ao mundo, né? Ou dizer do mundo o que há em mim. Talvez seja ejacular o mundo que há em mim, pode ser. É expressar o universo que eu sou. E aí eu me pergunto, quem eu sou? O que é o mundo? O que é a natureza? Natureza e criatividade, né?
E aí eu comecei a pensar a partir de uma ideia de que não tem fronteira, não tem paredes entre humanos e não humanos, que eu mesma sou a biodiversidade, que não há fronteiras entre orgânico e inorgânico. E aí eu comecei a buscar na filosofia, né? E fui buscar, claro, no Spinoza, como a Sabrina já imaginava que eu faria, né? E aí eu eu quero falar aqui um pouco do que eu tenho aprendido com Spinoza e por que, então, a partir de onde eu estou tentando articular essas duas questões, né, que estão aqui colocadas nesse encontro. Aí, chegando ao Spinoza, eu vou entender que a natureza é a substância única a partir da qual todos os seres e coisas se constituem. E aí eu fui buscando uma proximidade também, tentando ir além. Eu cheguei nos pré-socráticos, e aí eu trouxe o conceito de physis, que, segundo um filósofo brasileiro, Bohrheim, ele define assim, olha, a physis é o mais amplo e radical possível, é um conceito amplo e radical. Ela compreende em si tudo o que existe. A physis pertencem o céu e a terra, a pedra e a planta, o animal e ao homem, o acontecer humano, como a obra dos homens e dos deuses, e, sobretudo, pertencem à physis os próprios deuses. A physis compreende a totalidade daquilo que é. Além dela, nada há que possa merecer a investigação humana. Só um momentinho que eu vou fechar aqui, que está fazendo um barulhão. Bom, e aí, então, a partir desse conceito de physis, eu posso pensar tudo que eu sou, tudo que existe, a vida nas suas manifestações múltiplas, animadas, inanimadas, humanas ou sobrenaturais. E aí, voltando a Spinoza, né, buscando uma relação entre os pré-socráticos, a filosofia pré-socrática de Spinoza, que eu, assim, não sou filósofa, evidentemente, eu estou fazendo assim como educadora, mais do que tudo como alguém que busca caminhos, que busca perspectivas, né? No sentido de que nós mesmos, as crianças, né, essa espécie que se renova na Terra, que são as crianças, possam se entender plenamente como exercer plenamente a sua existência, né? Eu volto um pouco, eu vou buscar na filosofia, né, com todos os meus limites. E aí eu volto para o Spinoza para pensar o que é a natureza. E ele vai dizer, a natureza é Deus, Deus é a natureza. A natureza é a expressão da substância divina e, como tal, presente em todos os seres e todas as coisas que compõem o cosmos. É assim que ele fala na ética, né? Esse trabalho fundamental do Spinoza, que eu queria até localizar, um filósofo do século XVII, pelo menos uma parte da vida contemporâneo do Descartes, né? Que é anterior, e alguém que é cartesiano no modo de escrever, mas não é racionalista. E que, certamente, se o mundo tivesse apostado no caminho do Spinoza, a gente não estaria no buraco cartesiano em que eu acho que a gente está colocado hoje, né? E aí ele vai falar disso. Aí eu fui buscar o Fourier, que é um filósofo socialista também do século XVIII, que viveu a Revolução Francesa, né? E ele vai dizer que tudo no universo está ligado a tudo, que há uma relação de interdependência entre todas as coisas. Essa relação de interdependência ela vai estar assegurada pelo que ele chama de lei da atração passional, que ele define como
a força que move o universo e que garante o equilíbrio e a sincronicidade dos movimentos de todos os seres. Numa linha, assim, de que o que se passa conosco, que somos humanos, tem a ver com o que se passa com a natureza no geral e até mesmo com os astros, né? A gente pode imaginar que tudo que é do humano afeta o equilíbrio do cosmos, né? A gente, às vezes, tem mais facilidade de se ver como afetado e menos de quem afeta, a não ser na relação com outros humanos, né? Talvez com outros animais considerados hierarquicamente inferiores, né? Mas, enfim, mas voltando aí. Então, o Spinoza vai dizer que os seres, não é só os seres humanos, todos os seres são modos de expressão da natureza, né? Que tem modo tartaruga, tem modo lagartixa, tem modo samambaia, abóbora, e que nós somos o modo humano, né? E que esses modos existem entrelaçados com outros modos. Aí eu fui buscar o Maturana. O Maturana vai falar de seres que existem em estado de acoplamento estrutural com o universo. Eu tenho tentado também fazer essa ponte aí entre o Maturana e o Spinoza, né? E é um caminho que eu não vou ainda entrar muito, que eu ainda estou ali tentando ensaiar. E aí, o Spinoza, indo além, ele vai dizer que todos os seres são modos de expressão da natureza que afetam e são afetados. E que o ser humano é um grau de potência de afetar e ser afetado. Eu sou afetado pelo ar, pelo vento que corre aqui, né, que mexe no meu cabelo, pela luz, pela luminosidade, né, pelos odores, pelos sons, pelas paredes, por outros seres, pela tela, por vocês que estão aí, né? E eu sou neste estado de transafetação, talvez a gente possa usar essa palavra, né? E que o humano, a abóbora é um grau de afetar e ser afetado. Uma árvore, uma planta, né? Ela tem um determinado grau, ela é um grau. O humano também é um grau. É um grau, não é um grau de afetado, é um grau da potência de afetar e de ser afetado, né? E na medida, e a gente vivendo nesse estado de entrelaçamento, as afetações são todas. E crescer significa distinguir afetações, distinguir afetos, e significa aprender a buscar os afetos com os quais a gente realiza bons encontros, né? Um ciclone é um mau encontro, mas uma brisa é um bom encontro. E esse crescer e a própria razão teriam esse sentido de nos ajudar. A razão teria essa servidão? Não. Ela estaria a serviço de nós aprendermos a encontrar, né, esse estado de cognição que permite, então, que eu possa avaliar cada afeto, cada encontro e optar pelo que é bom ou optar pelo que é mal, né? O bom é o que me alegra, o que me potencializa. O mau encontro é o que me despotencializa, que me entristece, né? E aí, voltando um pouco para a questão das crianças, né, de quem somos nós, de quem são as crianças, pensando que há um princípio de conexão, que nós existimos entrelaçados, que tudo está em rede, que nós somos, ao mesmo tempo, seres da cultura e seres da natureza, que a gente pode se pensar como que nós somos seres orgânico-culturais que se constituem em conexão com outros seres humanos e não humanos, e que se potencializam nesse estado de conexão. E aí a gente pode pensar a paixão das crianças pela natureza, né? As crianças agindo no sentido de manter a conexão. E é essa sempre a tentativa delas, de enfiar o pé na lama,
de sair para um banho de chuva, né? Porque se existe em estado de conexão, a proximidade é a condição para a integridade, né? E aí, voltando para o Spinoza, eu tô lidando com Spinoza, mas estou fazendo também, evidentemente, trazendo para o meu campo, fazendo pontes, analogias que têm a ver com o meu interesse de trabalho, né? Um pouco como Deleuze diz, roubando conceitos, né? Vai saber exatamente se isso que o Spinoza escreveu em 1642, né? Que, aliás, 1642 já é o ano que ele morre, ele escreveu antes, né? Quer dizer, vai saber exatamente se era o que eu estou aqui dizendo é o que o Spinoza pensou e escreveu lá. E aí o Deleuze vai falar dessa ideia de roubar conceitos, que, na verdade, a gente, né, recria, reconstrói o conceito na medida do nosso desejo, dos nossos interesses, né? E aí, buscando o Spinoza de novo, ele vai trazer esse conceito de conatos. E o conatos é um conceito que diz da capacidade dos seres preservarem, dos seres perseverarem na vida, na existência, né? É que eu lembro muito assim de uma barata. Se você entrar num quarto e tiver uma barata, na hora que a barata sabe que você está ali, ela vai enlouquecer para se manter vivo. Eu também, evidentemente, né? Porque eu morro de medo. Mas, enfim. E aí ele vai falar dessa ideia, né, de perseverar na vida. E isso ele fala que é alguma coisa que se dá pelo desejo. Um desejo que é o que mobiliza uma potência de agir, né? E ele vai dizer, então, que o humano é um ser de desejo. Ele não vai dizer que é um ser racional. Ele vai dizer que se torna racional. Aliás, ele vai dizer que pode ou não tornar-se racional, né? Mas aí é uma outra discussão que vai entrar numa conversa sobre os graus, níveis de... não é bem níveis, é mais uma ideia de determinados modos e tipos de conhecimento, né? Então, ele vai dizer que o humano é um ser de desejo. E que esse desejo, ele é esse princípio que vai reger a minha vida afetiva, ele que vai me colocar em relação com o mundo, né? E esse desejo é o que pode fazer esse primeiro movimento no sentido de que eu possa exercer plenamente a minha capacidade de autoconservação, né? Ou melhor, me guiar no sentido da autoconservação e da autoexpansão. Então, ele vai dizer que o desejo não é falta, que o desejo é potência. O desejo é um esforço, é uma inclinação por alguma coisa que a gente acha que é útil para a nossa conservação, né? E a gente pode pensar, então, que essa atração das crianças pela vida na natureza, com os outros modos de expressão, está relacionada ao poder de afecção que esse mundo natural exerce sobre elas, sobre nós, né? O Spinoza vai dizer na Ética, ele vai dizer assim, acho que é na Ética 4, ele vai dizer assim, eu vou abrir aspas aqui, não apetecemos nem desejamos uma coisa porque a consideramos boa, mas, ao contrário, julgamos que é uma coisa boa porque tendemos para ela e a desejamos. Na medida que a gente tende, é porque a gente deseja, né? E ele vai dizer depois, quanto mais cada pessoa, cada um, busca o que lhe é útil, eu vou ler as palavras dele, tá? Quanto mais cada um busca o que lhe é útil, isto é, quanto mais se esforça por conservar o seu ser, e é capaz disso, tanto mais é dotado de virtude. E, inversamente, à medida que se descuida de conservar o que é seu, é impotente. Isso é a proposição 20 da Ética 4. E aí, ainda buscando, né, essa ideia de não descuidar de conservar o que sou eu fui buscar o Rousseau. O Rousseau diz assim, na Origem da Desigualdade entre os Homens, que ele escreveu em 1758. Ele diz que o mergulho na natureza
ele pensa como um mergulho em si mesmo. E é esse mergulho que possibilita a sensação, né, a minha sensação de integridade e a minha segurança, né, a minha permanência e a minha proposição de uma ética da integridade. Porque para o Rousseau, a natureza não é matéria, ela não é movimento mecânico. Ele diz assim, a natureza palpita dentro de cada ser como um íntimo sentimento de vida. E aí, voltando, então, para a nossa vida, a nossa realidade, né, de uma cultura que divorcia, que mutila... Leia, Oi. desculpa te Acabou meu interromper. tempo aí? Não, é só porque a gente está vendo só metade do seu rosto. Desculpa. Obrigada. Imagina. Pronto? Melhorou? Sim, Eu acho obrigada. que está meio escuro aqui também o lugar que eu estou, né? Peraí. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Obrigada. Então, o que é a história, né? Assim, onde é que eu estava? Deixa eu ver. Então, olha só, essa cultura de que eu sou parte, né? Embora nela coexistam muitos modos de sentir, de viver a vida, e essa filosofia de Spinoza, eu tenho estudado ela muito, tentando buscar também uma ponte entre Spinoza, século XVII, Europa, europeu, e os povos indígenas brasileiros originários, né? Eu vejo muita proximidade. É claro que eu não sou nem filósofa, nem sou indigenista, não sou antropóloga, mas sou uma educadora e que venho buscando caminhos para pensar essa conexão, né? E aí, essa cultura, ela me divorcia, portanto, ela está me mutilando porque eu sou em conexão. E aí eu acho que não se trata nem da gente falar de estar ou não estar em conexão, como se fosse uma opção. Não é uma opção. Eu sou parte da natureza, né? Eu sou parte dessa substância única que é a viva, né? Eu transexisto. E aí, mergulhada numa cultura que divorcia, como é difícil ser conexão, né? E aí, indo um pouco mais, eu digo assim, muito bem, e aí o que tem a ver criar criatividade? O que tem a ver com tudo isso, né? Eu fico entendendo que tem a ver porque o ato criador, ele na sua potência, ele é fruto de integridade, né? De uma profunda integração comigo mesmo, e esse comigo mesmo num universo de afetos, de afetações, enfim, nesse universo de que eu sou parte. Eu tenho buscado também alguma relação, porque eu trabalho com colegas e a gente trabalhando com essa ideia de buscar, né? Eu dou aula na universidade, levo para a praia, não é que eu levo de vez em quando, esse é o lugar principal das atividades, né? Que eu procuro ter com as minhas alunas, enfim, como professora, tanto na universidade, como em cursos de formação, como com as práticas de estágio com as crianças, né? Então, eu tenho articulado um pouco com essa discussão da estética, né? A estétique, que significa aquele que nota, que percebe, né? Então, pensando como é possível eu me perceber e eu exercer plenamente a minha potência criadora, que é fruto desse perceber, né? Como que eu posso fazer esse exercício de me experimentar, não é bom, de experimentar-me natureza, de viver-me natureza, de viver essa experiência de conexão e de reverência, que é carnal, que é desejante, que é biocêntrica, né? Uma experiência que dá num outro sentido diferente de uma experiência mais racionalista e antropocêntrica, né? Que marca a cultura ocidentalizada, né? Mas uma liberdade, numa experiência de liberdade. 5 minutos? Sim. Vou acabar. Liberdade como um imperativo pedagógico, né? Que se exerce pela necessidade, pela realidade de que aprender é um aprendizado, é um movimento que se dá de corpo inteiro, né? E aí também
voltando, buscando apoio no Spinoza, o Spinoza vai dizer assim, apoio para dizer isso, né? Falar desse conhecimento de um corpo inteiro, ele vai dizer assim, que o pensamento é uma ideia do corpo, que a mente é uma ideia do corpo, que a mente é uma potência de pensar, que o padecimento do corpo é padecimento na alma, que a ação no corpo é atividade na mente. E aí, por aí, eu posso pensar que quanto mais conectada eu estiver com o que me passa, com o meu desejo, tanto mais eu vou estar em condições de exercer a minha potência. E por aí perseverar no que me potencializa, no que me impulsiona, do que me faz agir em direção a bons encontros, seja, assim, pode ser encontros com ideias, com coisas, com pessoas, né? Mas sempre numa ideia, numa perspectiva de que pensar, agir e existir são fenômenos completamente inseparáveis, né? E que este viver, este pensar, existir, agir, vivenciados como experiência, significa fazer isso na capacidade máxima, no limite da minha potência, né? E que eu fico pensando assim, para encerrar, eu tinha até pensado de fazer um outro exercício aqui para mostrar um pouco, falar um pouco da esquizofrenia, que é essa nossa relação entre nós e humanos, né? Incrível, porque quando a gente fala do que é significativo na nossa vida, eu tenho feito esse exercício, a ideia que as pessoas têm que ver em mim, o que é uma experiência significativa? Você pergunta para as pessoas, em geral ela se dá em espaços da natureza, ao ar livre, a gente nesse estado de conexão. Mas quando a gente desenha a natureza, pede para desenhar a natureza sai separada. A gente não está no desenho. Então é incrível que aquilo que parece mais significativo em nós, que é a nossa condição de pertencimento, quando a gente representa, quando a gente desenha, não aparece. Então se trata mesmo de uma esquizofrenia, de uma cultura que adoece, né? Porque ela separa, porque ela mutila. E acho que agora essa crise ambiental que a gente está vivendo, ela é, de alguma forma, expressão, né, dessa doença, dessa enfermidade, né? Ela não é uma crise sanitária, ela é uma crise ambiental, ela é uma crise do sistema, né, que é produzida e reproduzida cotidianamente nos nossos espaços educacionais, em que a natureza é ausência, ou é matéria-prima morta, ou é elemento, né, que possibilita o conhecimento dos humanos, sempre a serviço dos humanos, enfim, e que cuidar da conexão, cuidar dessa condição de pertencimento, ela é vital para a existência, para a continuidade da vida da espécie, quanto é fundamental para a plenitude humana, né? Humano como um ser de criação, como um ser inconcluso, né? Como alguém que se constitui, né? E que tem a possibilidade de caminhar no sentido da liberdade, da potência, do bom encontro, enfim, desse processo de criar e recriar a vida, que é viver. Então, era isso que eu queria colocar e muito obrigada, viu? Muito obrigada, ela é maravilhosa. Ó, Plastino com a contribuição mais que psicomotora, criativa e lúdica. Muito obrigada, Léa Tiriba, maravilhosa. Convido agora, então, meu querido amigo Carlos Plastino, psicanalista e cientista político, professor aposentado da PUC-Rio e do Instituto de Medicina Social da UERJ e MS. Está com você, meu querido. Aos pouquinhos tem que ir abrindo o microfone para a gente poder te ouvir. Pronto. E que estava dizendo que muito obrigado a você e a Ricardo por esse convite. Muito feliz de reencontrar depois de tantos anos a Léa.
ela é sempre um bom encontro, para usar sobre que ela nos falou muito. E eu acho que também queria agradecer muito a Bruna, que me tira dos percalços tecnológicos que vocês podem imaginar, me fazem sofrer bastante, mas estamos aqui, conseguimos. E vamos lá, eu queria dizer do acerto dessa palavra Ubuntu que vocês colocam como presidente do nosso encontro hoje. Vocês já falaram bastante sobre o significado, lembrando que é um conceito Zulu, da África do Sul. Mandela usava muito, se referia, evocava com bastante frequência. E a maneira como eu tomei contato com esse conceito, confesso que não há muito tempo, foi através de uma anedota que vale a pena lembrar, muitos de vocês devem conhecer, e que é a história de um antropólogo europeu que propõe a um grupo de meninos africanos, da África do Sul, fazer uma corrida para determinar quem ganharia um conjunto de doces que estavam alinhados na linha de chegada. Quando a ordem é dada, os meninos se dão as mãos, correm juntos, e quando chegam, compartilham. Aí que o antropólogo ocidental fica surpreso e o menino fala Ubuntu e explica o que significa. Agora, isto é muito importante, porque mostra que competir selvagemente na vida social não é uma impronta da natureza. A nossa capacidade de iniciativa, de desenvolver nossa singularidade, que é tão importante, pode se dar pela emulação e não pela competição predatória que tem nos levado ao mundo como hoje é. O uso dessa palavra nos evoca, eu acho, e isso é muito importante, não apenas a sabedoria dos povos originários, dos povos africanos e originários da América, nossos irmãos índios, mas também mostra de que precisamos deles não só pela contribuição do passado, mas precisamos deles para nosso futuro. E se não resgatamos as categorias fundamentais dessa forma de viver, provavelmente nos vamos afundar. Como civilização, eu também concordo que nós estamos atravessando uma crise gravíssima e gravidíssima de coisas novas também, como projeto, como foi bem lembrado aí a analogia do Portela. Por que esta palavra Ubuntu é tão importante? Porque eu acho que se opõe a conceitos chaves na organização nossa como sociedade nos últimos milênios, que são os milênios de dominação patriarcal. Eu não tenho muita dúvida que essa furiosa recrudescência do patriarcado nessas figuras terroríficas de nosso governo nacional e também de não poucos líderes europeus, essa reação terrivelmente machista e assassina contra as mulheres que vemos se incrementando de maneira horrorosa no nosso país e em outros lados. Eu não tenho dúvida que essa é uma reação do patriarcado perante um forte avanço daqueles que foram sempre excluídos. O patriarcado está em decadência e está reagindo, tentando lutar pela permanência. E esta é uma luta decisiva, absolutamente fundamental. Sem a superação do patriarcado é impossível, desses conceitos fundamentais, é impossível sairmos dessa crise. Agora, quais são os conceitos fundamentais que esse conceito Ubuntu ilumina e derruba? A ideia de individualismo, a ideia que o indivíduo precede a sociedade,
a ideia de que a nossa sociabilidade é produto de uma decisão e não que ela é constitutiva, como os saberes das mais diversas fontes mostram, e a ideia que a convivência entre cada sujeito, cada indivíduo e a sociedade é necessariamente conflitiva e, portanto, a administração da vida social supõe necessariamente a repressão. Estas são ideias terrivelmente nocivas. Elas vão de par com um sem número de questões que já foram ditas aqui pela Lea, pela Sabrina, uma desvalorização da intuição, não sem razão associada ao feminino, mas quando digo o feminino, não digo só das mulheres. O feminino em nós também. E a ideia fundamental de que a razão é a que deve organizar, deve decidir, deve permitir nossa vida ir para frente. O Einstein, que não é suspeito de ser um homem que não conhecesse a razão, ele dizia: a intuição é a mestra, a razão é sua fiel serva. Nós vivemos numa sociedade que endiosa a serva e ignora a mestra. E acho que esta é uma verdade muito profunda, dita por alguém que alcançou níveis de conhecimento racional e, claro, como sua própria expressão diz também, intuitivos, em muitos aspectos sem precedentes. O erro fundamental do individualismo se dobra de outro que também foi aludido por vocês, que é a imposição de uma concepção dualista do real, no qual, de um lado, está a natureza, concebida na modernidade como conforme a metáfora da máquina, portanto, carente de sentido, carente de autocriatividade, mas, ao mesmo tempo, e na percepção anterior ao mecanismo moderno, concebida como aquilo que deve ser dominado, concebida como aquele que tem que ser reprimido. Isto é absolutamente fundamental, porque esta linha de repressão entrou tudo aquilo que pertence ou é considerado pertencer, mas enraizadamente com a natureza. A mulher, a intuição, o corpo, enfim, aquilo que é fundamental para a nossa existência. A superação de todos estes erros de concepção absolutamente fundamentais, e que não são, obviamente, inocentes, né? Ela tem uma motivação. O individualismo e o dualismo natureza-cultura interessa muito para nosso tema na psicomotricidade e corpo-psiquismo. É uma tarefa árdua, foi encarada por muitos pontos, e assim como a Lea nos trouxe o pensamento luminoso de Spinoza, eu quero trazer um pouco o pensamento de Winnicott e de outros pensadores que se inserem no seu campo de pensamento, para poder afirmar inicialmente a nossa complexidade. Ela se exprime de muitas maneiras. Por exemplo, o fato da sentença que a palavra Ubuntu veicula, eu sou porque nós somos. Esse fato de que não existe existência singular sem a existência do coletivo que nós integramos, esse fato pode ser pensado sem excluir a fundamental noção de singularidade de cada um de nós. Singularidade não é individualismo.
singularidade é um conceito que nos define, definindo a nossa capacidade de criatividade individual e a maneira singular a partir de nós, que nós nos criamos, nos organizamos no contexto do acolhimento do outro, ou, nos casos infelizes, nos conceitos, nos casos em que o acolhimento de outro foi falho. O nascimento humano não se reduz a um nascimento biológico, a um segundo nascimento, que é bem posterior. E esse segundo nascimento progressivo é o nascimento psíquico. O ego não existe ao nascimento. O eu não existe nem o sentimento do eu. O Winnicott nos disse, a partir de uma experiência com milhares de bebês durante mais de 40 anos, que na hora do nascimento, o que o bebê traz consigo é o sentimento de estar sendo no gerúndio, e que a vivência plena desse sentimento, a vivência fundamental desse sentimento, porque sem ele a criança morre, e morre incluindo biologicamente, se algo não é feito e rapidamente. Esse sentimento de estar sendo deve ser permitido, protegido por um acolhimento no começo absoluto, ao qual pertence uma relação inicial de dependência absoluta da criança. E que o processo pelo qual ele vai caminhar, e que o Winnicott denomina desenvolvimento emocional primitivo, é um processo que caminha ao longo de um período no qual a participação, entre muitas aspas, do corpo é fundamental. Porque não existe esse sujeito sem corpo. O psiquismo, no ingresso, no começo da vida, é apenas a nossa capacidade de elaborar imaginativamente nossas experiências. Nós humanos, quando temos experiências, e as experiências são das mais complexas que podemos ter, como das mais simples. A experiência de respirar, de ser tocado, de não ser tocado o suficiente, de ser acariciado, de ser banhado, de ser nutrido, indo para experiências mais complexas, vai fazendo com que o nosso psiquismo se constitua a partir do produto da elaboração imaginária que nós fazemos de aquilo que estamos experimentando e vivendo. E essa elaboração imaginária já é o cerne da nossa criatividade. O Winnicott vai fazer uma afirmação, e isto é progressivo na sua teoria, porque ele vai descobrindo na experiência empírica, na experiência concreta da relação com os bebês e seus mães e pais, ele vai dizer: não nos relacionamos com o real de maneira direta e imediata. Nos relacionamos sempre através da nossa fantasia. E é por isso que o pensamento de Winnicott é tão contemporâneo, porque esta sentença é também chave na física quântica. Sempre é uma mediação entre aquilo com o qual nós lidamos na realidade externa a nós e a elaboração imaginária que nossa fantasia faz sobre isso. Aí Winnicott faz uma pergunta muito interessante e bem humorada. Ele diz: então, qual é a diferença entre nós, ditos normais, e os psicóticos? Eles também vivem
no mundo de fantasia. E ele diz porque os ditos sadios, os normais, aprendemos com a experiência a diferenciar qual é a fantasia que funciona no mundo concreto, neste momento de minha vida, e qual é a fantasia que não funciona e que deverá permitir ou fomentar ou produzir um esforço para que de alguma maneira eventualmente venha a funcionar. Por exemplo, a gente aprende que não dá para... Estou no 8º andar para sair pela janela e voar. Eu vou me espatifar se fizer isso. Mas houve quem, querendo voar, inventou o avião. E isto é uma mecânica permanente que nos incita à criatividade. É a nossa fantasia que imagina o que ainda não existe, que pela nossa ação, nosso desejo, etc., pode vir a existir. E não só o individual, o coletivo também. Nesse sentido, a roda, a democracia, os direitos humanos, em algum momento de não existência, foram fantasiados, imaginados, criados, e em algumas coisas estamos ainda lutando para sustentar. O que nasce, então, é um organismo mamífero capaz de imaginação. E quando eu digo imaginação, não é na concepção patriarcal de que a imaginação é uma elaboração falsa com relação ao real. Quando falamos disso, estamos falando, nas palavras de Castoriadis, outro autor que caminha muito perto neste aspecto, vai dizer, é a imaginação radical, ou seja, aquela que cria o que não é. E aí é muito claro o papel fundamental da intuição. O Bergson tem uma maneira de pensar estas questões que me parece muito ilustrativa. O Bergson diz como que procede nossa relação com o exterior, nossa relação inclusive de criação de nossa maneira de nos representar o mundo e as coisas. Ele diz, o processo é assim. Primeiro, somos impactados por uma emoção. E a emoção é bem enraizada no corpo. Pode ser frio na barriga, pode ser algum sentimento corporal, pode ser uma inquietação corporal. Somos impactados por algo de fora de nós que nos emociona. Isto deslancha um processo intuitivo. O que significa intuição? Intuição significa, olha que paradoxo interessante, olhar para dentro. Mas como é que eu intuo algo de fora de mim, olhando para dentro de mim? Porque eu olho o impacto que o fora produz em mim e produz a criação de uma imagem, de um conjunto de imagens, que depois podem se formar como representação, uma ideia, um conceito, o que for. Agora, o conceito nunca é um produto racional na origem. Ele vai tornar, o que vai tornar racional o conceito, o trabalho da razão, que é muito necessário, mas como o trabalho de quem serve é muito necessário. Mas quem dá o ponto de partida é a intuição. Por que eu disse organismo mamífero? Porque nós temos capacidade para empatia no processo evolutivo desde que os mamíferos fizeram sua aparição. Nós temos experiências mistas, inclusive aquelas bonitinhas de laboratório com todos os contraprovas, etc. e tanto, de que os mamíferos, dos ratos aos macacos, dos cachorros aos gatos, são eles próprios dotados de empatia.
No caso dos mais evoluídos, por exemplo, como o cachorro, a empatia não é só com outros cachorros. A empatia é também e fundamentalmente conosco. E qualquer um que tenha um cachorro, ou alguma vez tenha tido, sabe disso. E por que a empatia é muito fundamental? Porque a empatia é uma tendência natural do humano para se pôr no lugar do outro e para poder fazer parte dessa comunidade que permite que nós sejamos nós. Acho que não vou ter muito tempo para desenvolver o conceito, mas 5 o conceito... minutinhos, tá bom? Quanto tempo tenho? 5 minutinhos. O conceito de ética, na Grécia era morada. Por que morada? Ético é o comportamento que me permite ter um lugar nessa comunidade. Não é uma coisa de tipo normativa, é uma coisa de tipo essencial. Eu queria dizer muitas coisas, vou selecionar aqui, mas dizer que no advento do sujeito singular está a participação do outro, ela é condição sine qua non, e a participação acolhedora do outro, sem a qual a tendência à empatia da nossa natureza pode não se desenvolver. Provavelmente, nós estamos vendo, e essa é uma questão que merece muita reflexão e muito pensamento, nestes momentos onde a barbárie aparece de uma maneira tão brutal na nossa civilização, de uma maneira particularmente marcante, perguntar, mas como tantas e tantas e tantas pessoas são ou estão privadas de empatia, não são capazes de agir por empatia, ou a empatia deles é muito limitada à sua pequena tribo de interesses ou de coisas que o valham. E a resposta é porque a nossa é uma sociedade profundamente doente. Eu queria terminar falando nisso mesmo, da crise da civilização, e mostrar como todos nossos esforços, conhecimento da psicomotricidade, conhecimento da psicanálise, conhecimento da filosofia, e a filosofia não é propriedade de ninguém. A filosofia é excessivamente importante para ser deixada apenas pelos filósofos. Eu acho que filosofar é usar o pensamento e ousar pensar a partir de uma reflexão mais profunda. Boaventura, um autor que eu também acompanho bastante, Boaventura diz que nós vivemos uma crise de civilização profunda e que isso é verificável porque a crise de civilização opera quando dois conjuntos de fenômenos coincidem. É quando a civilização vigente torna-se inviável, ou seja, não dá mais. Não dá mais para destruir a natureza, não dá mais para destruir o outro, não dá mais para imaginar que a sociedade possa funcionar com esse modelo predatório de um neoliberalismo. Não dá mais. E, por outro, quando essa inviabilidade põe em risco eminente a própria existência. E isto não é uma ameaça para o futuro. Isto está sendo assim. É o que está acontecendo com nossos irmãos índios. É o que está acontecendo nos lugares onde os mais pobres são esquecidos. Está acontecendo com esse manejo absolutamente irresponsável, predatório, que a epidemia está tendo no nosso país.
E em todos esses momentos é importante lembrar que agora é a hora de juntar forças, de sair das capelas. A psicanálise tem muito que aprender com a psicomotricidade, sim, e pode contribuir com a psicomotricidade. A filosofia pode aprender de pensadores como Spinoza, sem dúvida nenhuma, mas Winnicott também, e outros tantos que por aí estão. Não tenho mais tempo, verdade? Não, quer um minutinho para concluir? Pode concluir, Faustino, lógico. Conclui, sim. Eu queria chamar a atenção para o fato de que as patologias contemporâneas mais duras, que mais sofrimento trazem, são patologias do individualismo, são patologias da ignorância do outro. A depressão, e hoje é epidêmica, perdem-se mais horas de trabalho, para tomar uma estatística inspirada nesse vector, perdem-se mais horas de trabalho pela doença depressiva que pelo câncer. É interessante neste momento. E as compulsões. A compulsão por dinheiro que está no nosso país tomando formas absolutamente caricaturais. Freud, que eu me lembre, nunca encontrou um exemplo sobre a analidade, a posse, como a que o senador nos mostrou esses dias, que é uma coisa tão caricatural de que merece ser lembrada como o fundo do poço desse modelo. Isso é compulsão, como é a compulsão da droga, compulsão de sexo, ou compulsão por qualquer outra coisa, que não é uma procura de prazer, é uma procura desesperada de afirmação e de procura do sentido. Eu quero concluir com o que Sabrina falou no comecinho. Para muita gente hoje, e quem está na clínica sabe disso, a principal ameaça à sua própria vida, à sua própria saúde psíquica, é que a vida para eles não está fazendo sentido. E essa vida de competição enlouquecida, que leva todo mundo a situação de penúria de todo tipo, realmente não faz sentido. Isso tem que mudar, e radicalmente. Muito obrigado pelo convite, gente. Sempre um prazer estar com vocês. Estou muito feliz, Lea, de te reencontrar depois de tantos anos e dizer que eu te admiro muito, como a Sabrina também. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Faustina. Lá, vamos lá, que nem ele fez para a Leia. Ei, que alegria, que delícia. Muito obrigada. Encontro lindo. Eu recebi aqui 2 perguntas que eu mesma vou dar o encaminhamento, tá? Vou respondê-las assim. E já porque daqui a 5 minutinhos é o nosso intervalo querido, precioso, nossa meia hora com café, com pão de queijo. Da nossa querida Adriana já se animando para a mesa 2, nossa mineirinha aqui, palestrante, presente. Ou um bolinho de fubá, qualquer outra coisa. Então, vou dar aqui o encaminhamento em 5 minutinhos das perguntas que tivemos. A Ellen perguntou sobre como ler mais sobre Leia Tiriba, apaixonada. Aí eu fui lá e peguei o meu livro de cabeceira atual, Educação Infantil como Direito e Alegria. Maravilhoso. Há outras coisas também maravilhosas dela. Aproveitei para pegar o livro do Plastino, o último, que fala sobre a questão da criatividade. Vida, criatividade e sentido no pensamento de Winnicott. Então, seriam aí 2 referências bibliográficas, mas também, se vocês quiserem escrever no chat, Leia, outras dicas de site ou de, não sei, até Instagram do Nina, não sei. Você pode de repente botar aí no chat que as pessoas vão
vão querer se informar e saber mais. E a outra pergunta que fizeram, olha lá, o Tiago está respondendo alguma coisa. A outra pergunta que fizeram, né, eu acho que também tem tudo a ver com a mesa 2, né? Já estou aqui adiantando um pouquinho, né? Também perguntando por que será então que natureza, que os elementos da natureza, que as atividades em ambientes externos são tão negligenciados, né, nas práticas escolares, na rotina, né, da escola. Leia fala sobre isso maravilhosamente bem nesse livro, né, nessa proposta que ela chama de desemparedamento, né, das escolas e das salas de aula como um todo. Eu acho bonito, assim, vou responder, enfim, o que eu entendo, né, é que a Leia ela vai fazer exatamente uma relação entre isso que a gente está chamando a atenção, né, desse paradigma cartesiano, desse modelo, né, que vê a matéria-prima como morta, desse modelo industrial, que é o que a gente vive. Ela faz uma relação entre isso e um modelo educacional que não acolhe, não olha o desejo infantil, né? Ela constrói no livro essa hipótese de que o que a gente vive nas escolas, que é o não olhar o desejo infantil, como ela fala também, né? O desejo de brincar com a natureza, exatamente porque somos expressão da natureza, e é isso que nos potencializaria, né? Como assim não deixamos as crianças? Quanto mais conectada ao desejo, mais potencializada estaria a criança. Mas como nós enxergamos a partir dessa perspectiva cartesiana, como nós entendemos matéria-prima como morta, né? Acaba que nas escolas a natureza ou é ausente, né? Ou então, como ela também diz nos livros didáticos, né? São os solos para serem explorados pelo homem, não é nem pelo ser humano. Os solos para serem explorados pelo homem, as águas para serem exploradas, né? Tudo assim, como se fosse ilimitado e ao nosso bel prazer e uso, e não como a gente fazendo parte de um grande ecossistema, como ela falou também, né? Interligados com tudo, né? Com o cosmos, né? Nós somos formados de partículas atômicas que já foram nuvem, já foram pedra, já foram estrela. Então, a gente pode pensar assim, o conceito do Ubuntu de uma forma bem ampla. Sou o que sou pelo que nós somos, por tudo que há, né? Pensando que esse orgânico e inorgânico é contínuo, né? Estão interconectados. Eu acho que essa mesa ela abre muito bem a mesa que vem a seguir, que vai aprofundar a temática da escola, né? E a gente vai poder falar mais dessa criança, dessa espécie humana que se renova e se renova sobre a Terra, como Leia diz tão bonitamente. Enfim, e falar dessa criatividade que Plastino nos trouxe aí também de maneira belíssima, com todos os filósofos e psicanalistas presentes na sua fala. Muito obrigada a ambos, Leia Tiriba, Carlos Plastino. Somos expressão da natureza, exatamente, Anara. Queria só aqui avisar que a gente vai ter o nosso intervalo. Eu vou abrir assim, um minutinho para quem quiser falar, Leia e Plastino, que quiser falar agora, eu vou até abrir, mas só para avisar que a gente está entrando no nosso intervalo de meia hora. Depois teremos uma apresentação da Curumim Psicomotricidade, lindamente preparada por Bruna Alves, Thiago Simão e Anara Nobre, uma apresentação de meia hora, para depois termos a nossa mesa 2, super psicomotora, com o grande Marta Lovisara, Adriana Munayer e meu querido amigo e sócio Ricardo Alves, tá bom? Leia, Plastino, querem falar? Deixa. Deixo para você também. Muito obrigado. Muito obrigada, querido. E eu também quero dizer muito obrigada, dizer que eu fiquei muito mobilizada com
as palavras do Plastino, e são tantas proximidades. Fiquei com saudade, quero te encontrar logo, quero trocar mais, vou pegar o teu livro, vou ler. E agradecer a todo mundo, ao Ricardo. Eu vou pegar o teu. Tá bom, tomara. Tem muita ponte, muita ponte. Vamos, sim. Muita ponte. Esse encontro que eu estou fazendo não é à toa. Não é à toa. Muita coisa. Não é. Tchau, gente. Beijo. Sabrina, seria interessante depois colocar o título dos livros deles no chat, para que as pessoas possam adquirir. Combinado. Farei isso. Na volta eu faço isso. Chego e faço. Beijo. Tchau. Cafezinho bom para todos.